Fala pessoal, vamos começar a nossa primeira análise de mecanismo. Eu selecionei 3 copies para a gente analisar, tá? Essa é a primeira. Essa copy, eu vou falar um pouquinho sobre ela, vocês vão entender. Eu vou colocar o arquivo da copy inteira para vocês lerem também, tá? Aqui a gente vai analisar só o mecanismo para ir direto ao ponto, né? Porque esse é um workshop, né? Um treinamento de mecanismo. Então a gente vai focar nisso, mas vocês vão poder ler a copy inteira se vocês quiserem. Essa copy é do Artrosene, é um produto para articulações, né, dores e tal, nas costas, no joelho. E essa cópia é do Stefan. Então o mecanismo dela é bem bom, é contra-intuitivo, é legal. Eu falei assim, cara, a gente tem que falar dessa cópia porque ela é muito boa, né? E aí vocês vão entender assim, como que funciona na prática, em outros nichos, e eu vou trazer nichos diferentes também nas próximas copies, tá? Então vai ser bem legal. Vamos começar. A história dessa copy basicamente é um doutor, um especialista, que ele na parte da história, ele conta a história de uma cliente dele, tá? Chama Linda, o nome dessa cliente dele. E aí, uma cliente mais velha que sente muita dor, entende? Já tentou de tudo, não conseguiu, e aí chega na parte do mecanismo, né? Então, eu vou sair aqui da história, né? Do finalzinho da história, já ir para o mecanismo e vocês vão entender. Nessa cópia aqui eu vou até a parte do produto, tá? Porque a transição é muito leve. Então, ele vai, o mecanismo dela geralmente acaba, ela não tem aquele product build-up, né? A construção do produto, que é a parte que tem no método do Stefan, essa cópia aqui não tem isso de uma forma tradicional, é um pouco diferente. Então eu vou ir até a parte do produto para ficar mais claro para todo mundo entender, tá? Então vamos aqui, ó. Dito isso, eu sabia que precisaríamos de um milagre. E talvez você se sinta assim. E saiba que também precisa de um milagre. Para Linda, uma coisa tinha que acontecer antes que isso se tornasse realidade. Então eu coloquei meu boné, ele acabou de falar de todos os problemas que ela já teve, né? Aí ele fala que para resolver isso só um milagre. Então eu coloquei meu boné de detetive e fui fazer o que eu faço de melhor: encontrar a solução de agulha no palheiro para os problemas complexos das pessoas. Mas não importa onde eu olhava ou com quem eu falava, o mesmo tema continuava surgindo. Dor nas articulações era devido ao desgaste e o uso excessivo. 2. Não havia como pará-lo, muito menos revertê-lo. Você poderia apenas retardá-lo. 3. Todos experimentariam alguma forma disso à medida que envelhecesse. E quarto, a genética desempenha um grande papel, o que é muito lamentável, porque você não pode controlar seus genes. Né? Isso daqui é bem comum, tá, a gente usar no mecanismo. Né? Tipo assim, ó, comecei a pesquisar, né, formas novas de resolver um problema, só que aí eu sempre me deparava com aquelas mesmas coisas. Né? Por exemplo, num produto de emagrecimento, a mulher vai falar assim, eu comecei a pesquisar, fui em médicos, mas eu sempre ouvi a mesma coisa. Você precisa cortar os carboidratos, você precisa comer menos calorias, você precisa fazer tal coisa. Eu já tava cansada de saber isso. Então o cara tá tocando nesse ponto, né? Tipo assim, para todo lado que ele olhava, ele só via as mesmas coisas. Até que ele foi meio que obrigado a encontrar uma solução diferente, ó. Depois de semanas de pesquisas, joguei minhas mãos no ar, quase pronto para desistir. Isso aqui é muito bom, tem muita cópia americana que usa isso, tá? Principalmente cópias de diabetes, tá? Essa coisa de eu quase desisti, eu fiquei tão... fiquei com tanta raiva, né? Eu não achava nada que eu quase desisti. Aí, ó, quer ver, ó? Cadê? Depois de semanas, joguei minhas mãos no ar, pronto para quase desistir. Mas eu não podia fazer isso. Eu não podia suportar olhar na Linda nos olhos e deixar saber que a situação dela era desesperadora. Olhando para trás, eu fico tão feliz por ter feito um último esforço, porque naquele momento final eu tropecei em um estudo que me parou no meio do caminho. Né? Você vê que geralmente essa descoberta é acidental, é ocasional, não é um negócio que o cara tá descobrindo ali do nada, ele descobre uma parada assim, né? Que parou no meio do caminho. Você sabia, aí ele fala do estudo, né? Você sabia o número de pessoas que sofrem de dor nas articulações? Que o número de pessoas que sofrem de dor nas articulações dobrou desde a Segunda Guerra Mundial? É exatamente isso que a Universidade de Harvard e o professor de Biologia Evolutiva Humana, Dr. Daniel Lieberman, descobriu enquanto estudava esqueletos humanos. Ele voou pelo país visitando museus e analisando ossos humanos datados de 4.000 anos antes de Cristo e comparando com os de hoje. E o que ele encontrou foi bastante surpreendente. Entrando nisso, suponho que que é a frase do cara, né, do doutor. Entrando nisso, suponho que a minha expectativa era que pessoas do passado, especialmente os primeiros caçadores-coletores e primeiros agricultores, teriam tido uma prevalência muito maior de danos nas articulações do que as pessoas de hoje. Certamente toda aquela correria, agachamento, torção e outras atividades no dia a dia anteriores a carros e sofás teriam desgastado suas articulações rapidamente.
Mas não foi isso que as evidências mostraram. Na verdade, fiquei extremamente surpreso ao descobrir que esse problema é muito mais comum hoje do que nos primeiros americanos. Na verdade, o famoso reumatologista Dr. Richard Lozier entrou na conversa sobre as descobertas afirmando: suas articulações são como os pneus do seu automóvel que se desgastam à medida que você os usa. Agora, claramente, isso voou na cara da sabedoria popular. Você vê, todo esse... Olha pra você ver, né? Ele está entrando no argumento dele. Como que ele entra no argumento? Com prova científica. Né? Então ele já entra citando 2 estudos de doutores famosos. Ó, você vê, todo esse tempo fomos levados a acreditar que quanto mais você usa suas juntas, mais rápido elas se desgastam. No entanto, os fatos contam uma história diferente. E essa nova descoberta me enviou em uma toca de coelho diferente. Foi quando eu descobri o erro número 1 que as pessoas que têm dores nas articulações fazem. E isso torna as coisas piores. Por exemplo, você sabia que, de acordo com recentes estudos, até 77% das pessoas evitam usar suas articulações quando doem porque tem medo de causar mais danos? Isso faz todo sentido. Afinal, a dor é a maneira do seu corpo dizer que você está fazendo algo errado, tem algo errado, né? Para você ir com calma. A dor fala para você ir com calma. Mas nesse caso, a dor está dizendo outra coisa, que você deve mover-se mais. Agora, você pode estar pensando, claro, fácil para você dizer, como diabos, como eu vou fazer isso, né, se eu sinto tanta dor, se tudo dói, né? E você está absolutamente certo. No entanto, fique comigo, porque tudo isso vai fazer sentido em breve. Essa tradução aqui, ó, é do Google Tradutor, então tem muita coisa que está um pouco confusa, tá, galera? Mas basicamente, o que ele descobriu com esses estudos dos cientistas, né? Que quando você começa a sentir dor nas articulações, a pior coisa que você pode fazer na vida é parar de mexer. Esse é o erro número 1 das pessoas que sentem dor. Então, na verdade, é o contrário. Quando você começa a sentir dor nas articulações, você tem que mover mais. Você tem que fazer mais exercícios, você tem que caminhar, você tem que movimentar essas articulações para que elas não fiquem pior. Então, olha para você como é contra-intuitivo, né, esse mecanismo do problema, né? Então, aí entra aquela coisa contra-intuitiva que tem no workshop, tá? Cadê? No entanto, fique comigo, porque tudo vai fazer sentido em breve. Você vê, se você não for ativo o suficiente, né, e olha como que ele vai falando isso aos poucos, né? Ó, tá vendo, ó? Quando ele fala aqui da dor, né? Ó, a dor acontece no seu corpo porque tem alguma coisa errada e faz todo sentido e tal, mas nesse caso específico, não é uma coisa comum, nesse caso específico é diferente. E ele fala aqui, ó, aí a pessoa fala assim, mas como diabos eu vou fazer isso se tudo dói? E você tá totalmente certo, sabe? Mas fica comigo que eu vou te mostrar aqui e tal. Então ele vai reconhecendo ali a crença e a limitação da pessoa, né? Você vê, se você não for ativo o suficiente, seus músculos apertam e definham. Suas articulações ficam rígidas e você perde um nutriente cítrico que leva à dor. E era exatamente isso que estava acontecendo com Linda. Deitada no sofá o dia todo, estava fazendo ela deixar a situação dela pior. E se eu fosse ajudá-la a recuperar sua vida, eu tinha que encontrar uma maneira de aliviar a dor. Apenas o suficiente para ela começar a andar novamente. Então, ó, tá vendo? Ele começa a criar passos aqui. Você vai ver que ele cria passos nessa solução, né? Então, eu teria que arrumar uma coisa para aliviar a dor, porque aliviando a dor ali, logo no início, ela poderia andar e andando ela ia melhorar as articulações. Ó, agora armado com meu recém-descoberto conhecimento, voltei à prancheta. E foi aí que as peças se juntaram. Eu finalmente encontrei uma solução simples que elimina praticamente todas as dores. E eu estarei compartilhando com você em breve. Ouça, né? Aqui ele ainda está no mecanismo do problema, mas ele já está dando um spoiler do mecanismo da solução, tá vendo? Parece que ele vai revelar na hora. E isso é o negócio do mecanismo, sabe? Tem que parecer que você vai revelar na hora ali. Você está explicando para a pessoa, mas parece que está tão perto a solução que ela fala assim, meu Deus, eu quero saber logo. Né? E aí ele dá a impressão que vai revelar agora já, tá vendo? Isso aqui não, ele continua no mecanismo do problema. Finalmente encontrei uma solução simples que elimina praticamente todas as dores e eu estarei compartilhando com você em breve. Ouça. Se suas articulações estão doloridas, você não tem um problema de desgaste. Sim, mesmo que você tenha visto no raio-x, o que você tem é um problema de fluido. Olha aqui, ó, essa afirmação aqui, ó, ela é muito forte. Você viu que ele preparou a pessoa para chegar nessa afirmação, né? Cara, você não tem um problema de desgaste, mesmo que o raio-x mostre que você tem. Você não tem.
É uma afirmação muito forte, mas ele preparou a pessoa. Ele fez um background, fez a gradualização muito bem. E aí, na hora que ele chega nessa parte, a pessoa tá pronta para receber a coisa, né? Ele falou de cientistas, ele deu exemplos, né? Então, fica vendo como que ele vai abordar isso agora. Ó. Você não tem um problema de desgastes, você tem um problema de fluido. Suas articulações estão literalmente desidratadas. Deixe-me explicar. Suas articulações, olha como, quando você fala, né? Lá no livro Breakthrough Advertising, né? Tem uma parte lá de gradualização que o Eugênio Schwartz fala exatamente disso, né? De usar a linguagem. Quando você vai convencer a pessoa alguma coisa, qual é a linguagem que você usa? Aqui é mais ou menos isso, né? Deixa eu te explicar aqui. Aqui entra persuasão pesada mesmo, ó. De explicar logicamente por que essa coisa funciona desse jeito. Ó. Deixa-me te explicar. Suas articulações são feitas de cartilagem e fluido. A cartilagem é a substância lisa que amortece as extremidades dos seus ossos. O fluido lubrifica a junta, assim como o óleo em um motor. Este permite movimentos suaves, né? Então já fiz uma metáfora aqui. Agora, juntos a cartilagem e o fluido agem como uma esponja. Você vê, quando você pressiona a articulação, é como espremer a água de uma esponja. Ó, tá vendo? Olha como fica simples, metáfora para simplificar o entendimento. Isso é fluido saindo da sua cartilagem, removendo toxinas e outros resíduos com ela. E quando você toma pressão fora da articulação, o fluido corre de volta para a cartilagem, assim como segurar uma esponja sobre água corrente. Ele absorve fluido, trazendo nutrientes que reparam a articulação e a mantém saudável. Isso acontece ao longo do dia. Por exemplo, quando você está andando. Cada vez que você põe o pé no chão, você está espremendo fluido para fora da sua cartilagem. E quando você levanta para dar outro passo, você está deixando o fluido correr de volta. Mas quando o desconforto nas articulações eleva na sua cabeça, parece que piora, né? Quando o desconforto fica mais forte, esse processo é interrompido para baixo em 3 etapas específicas. Primeiro, suas articulações começam a desidratar. E isso deixa sua cartilagem faminta para nutrientes muito necessários. Em seguida, sem a nutrição adequada e a remoção de resíduos, a superfície da cartilagem começa a descascar como uma velha camada de tinta na lateral de uma casa. Olha para você ver como o assunto é complexo, então ele usa muita metáfora. O assunto é complexo, entende? Então ele vai usando muita metáfora. Ele fala de uma coisa, usa uma metáfora. Fala de uma coisa, usa uma metáfora. Aí vai simplificando. Agora, o interior da cartilagem fica exposta. E aqui está o problema. Seu sistema imunológico não reconhece essa cartilagem, pois ela sempre foi coberta. Então ele trata como um invasor estrangeiro e ataca, quebrando ainda mais. A dor alucinante segue. Você para de se mover porque dói tanto, muito. Isso cria um ciclo vicioso. Quanto menos você se move, menos fluido circula. A cartilagem não está recebendo nutrição suficiente e se decompõe mais rapidamente. Isso leva ainda mais dor. E assim por diante. Isso é o que causa o desgaste e não o movimento ou uso. Aqui ele estabelece de cara, assim, pá, o mecanismo do problema, entende? Aqui o argumento dele está pronto, entende? Sobre o mecanismo do problema, né? Então, olha para você ver como que, principalmente essa parte que segue bem essa coisa lógica, né? Ó. Então, ó, acontece o negócio, o invasor estrangeiro ataca, quebrando ainda mais, a dor alucinante segue, você para de se mover porque dói tanto. Isso cria um ciclo vicioso. Quanto menos você se move, menos fluido circula, e quanto menos fluido circula, a cartilagem não recebe nutrição. Quando a cartilagem não recebe nutrição, você sente mais dor e vai continuar assim para sempre, né? Então ele vem gerando esse ciclo aí, bem lógico, que faz a pessoa perceber que é totalmente óbvio, né? Então, isso que causa o desgaste, não o movimento ou uso. Na verdade, é um clássico uso ou perdê-lo a situação. Na verdade, é um uso clássico ou perdê-lo a situação. Quanto mais ativo você for, mais saudável serão suas articulações e melhor elas vão se sentir. E isso é verdade. Se é um problema recente para você ou se suas articulações vêm sofrendo há anos. Isso é uma verdade, mesmo que seja um problema recente ou mesmo que você sofra com isso há anos. Então, tendo confirmado esse processo de 3 etapas, era óbvio que o que tinha que ser feito. 1. Obter mais fluidos na articulação. 2. Parar a cartilagem de quebrar. E 3. Eliminar a dor. Aqui ele já estabelece, ó. É como se ele estabelece os critérios, né? Então ele coloca, ó, você precisa de 3 critérios para parar a sua dor na cartilagem. Você precisa do 1, precisa do 2, precisa do 3. Ele já falou. Aí assim que ele acabou de falar, ó, então é isso que causa e tal. A solução, resolver esses 3 critérios. Se você resolve eles, né, você consegue acabar com a sua dor nas articulações. Então, olha para você ver como que
Tudo aquele assunto do workshop volta, né? Quer ver, ó? E 3, eliminador. Agora, os médicos criaram um processo chamado suplementação de visco, onde basicamente eles injetam fluido diretamente em sua articulação. E por enquanto funciona. Então, mas você precisa continuar fazendo isso. E eu tenho certeza que você vai concordar que caminhar até o hospital a cada dia com tanta frequência para ser espetado no joelho não é uma xícara de chá, né? Não é um negócio gostoso, é ruim. Além disso, o procedimento é reservado para os casos mais severos. Resumindo, se eu fosse realmente ajudar a Linda e outros como ela, eu precisava de algo muito mais prático, né? Você viu que ele já encaixa uma solução que a pessoa geralmente levanta nessa hora, ele já encaixa ela aqui para quebrar essa objeção logo no meio do mecanismo. Então eu precisava de algo melhor para ajudar a Linda e finalmente encontrei na Espanha. É um composto patenteado chamado Mobile. Você toma via oral e estimula as articulações a tornarem mais fluidas. Na verdade, quando os cientistas testaram em um laboratório, aumentou a produção por um fator de 10. E desde então, este clinicamente comprovado ingrediente foi ainda mais apoiado por 7 estudos revisados por pares. Foi demonstrado que diminuiu a dor na articulação e inchaço em testes humanos. Não só isso, aumentou a força muscular, permitindo que os seus joelhos trabalhem melhor. Com o problema do fluido agora resolvido, continuei a lidar com a cartilagem do problema. Então, ele resolveu o problema número 1. Ele achou um Mobile, que é um ingrediente que resolve o problema número 1. Agora ele vai para o problema número 2. Então, olha para você ver como que ele vai apresentando cada ingrediente para resolver um critério lá que ele colocou. Com o problema do fluido, continuei a lidar com a cartilagem. Essa solução também veio da Espanha. É uma proteína especial conhecida como tipo de colágeno 2. E quando você toma via oral, ele impede que o seu sistema imunológico ataque aquele exposto da cartilagem que discutimos anteriormente. Em outras palavras, ele interrompe o processo de desgaste das suas trilhas. De fato, um estudo clínico, né, você viu, ele fala do ingrediente, afirma o que ele é, explica um pouquinho o que ele é e prova. Aí depois já vai para o outro, mesma coisa, afirma um pouquinho o que ele é, prova. Um estudo clínico recente publicado no jornal de Origin of Medicine dividiu 39 pessoas com questões em 2 grupos. Um recebeu Tilenol genérico, todos os outros tomaram Tilenol mais colágeno tipo 2. E apenas 3 meses depois, ao caminhar, a dor do grupo do colágeno tipo 2 diminuiu pela metade. Além disso, eles desfrutaram menos rigidez enquanto melhoravam a qualidade geral da vida. Em contraste, o grupo genérico do Tilenol não experimentou tais benefícios. E mais, outro ensaio publicado na revista de ortopedia e traumatologia testou colágeno tipo 2 em 104 pessoas com problemas de mão, joelho e quadril. E o estudo também mostrou uma melhora significativa. 2 para baixo, 1 para ir. A peça final do quebra-cabeça acabou sendo uma erva conhecida. Ó, tá vendo? Então ele já falou que já cumpriu 2 critérios, agora ele precisa de mais um, né? Resolver o terceiro problema lá que ele achou, né? Então o mecanismo do problema dele são 3 etapas, né? Como se ele colocasse critérios. A peça final do quebra-cabeça acabou sendo uma erva conhecida como Boswellia serrata. Boswellia é uma árvore nativa do norte da África e do Oriente Médio. Tem sido usada por milhares de anos na medicina tradicional ayurvédica na Índia, porque é um potente anti-inflamatório e apis flex. É o extrato de Boswellia da próxima geração, 10 vezes mais poderoso que os extratos comuns. Não só isso, também é melhor absorvido pelo seu corpo. Então não é surpresa que esse ingrediente patenteado tenha sido clinicamente comprovado para reduzir as dores das articulações e rigidez. E faz isso aliviando a inflamação, ao mesmo tempo que impede que o colágeno se rompa na parte baixa. A melhor parte os resultados começam em menos de 5 dias. Além disso, não vai irritar o seu estômago nem causará sangramentos ou úlceras com o uso prolongado de ibuprofeno, aspirina ou outros AINES conhecidos. E juntos, esses 3 ingredientes clinicamente comprovados, Mobile, colágeno tipo 2 e Apis Flex, tratam a dor nas articulações pela raiz, dando-lhe alívio rápido, rigidez e conforto. E ao contrário de drogas perigosas, essa solução natural continua funcionando nos próximos anos. Agora, existem muitos produtos que afirmam ajudar. Então, ó, ele já estabeleceu o mecanismo da solução aqui. Só que agora parece que ele quer quebrar objeções, né? Porque as pessoas parecem ter muita solução nesse mercado. Então, ele quer quebrar ali as soluções mais comuns. Ó. No mecanismo, ele já faz isso. Então, olha que interessante. Ó. Existem muitos produtos que afirmam ajudar na dor das articulações. No entanto, se você tentou qualquer uma dessas soluções de balcão, de farmácia, então você já sabe que muitas vezes elas ficam aquém, né? Elas não funcionam muito bem. Isso porque, mesmo que os mais populares, como a glucosamina e sulfato de
condroitina carecem de evidências sólidas de que realmente funcionam. Alguns estudos mostram leve melhora para quem os toma, enquanto outros não apresentam efeito. Além do mais, você precisa de um punhado de pílulas de cavalo todos os dias para se sentir melhor, se for o caso. E não vamos esquecer que seus ingredientes vêm de marisco. Se você tem alergia e fruta... Olha como que ele vai tacando um monte de fatos, né? Reason why. O negócio não funciona. As soluções comuns não funcionam. Olha como que ele vai tacando um monte de fato para tirar isso da cabeça da pessoa mesmo. Para mostrar à pessoa que realmente não funciona. Ó. Se você tem alergia a frutos do mar, todas as apostas estão fora. Então, se os produtos mais populares são provavelmente inúteis, é de se admirar que o resto deles ter perdido o barco? Eis a durabilidade. Quando se trata de alívio da dor, você está preso entre uma pedra e um lugar duro. Por um lado, você pode optar pela cirurgia, mas esse é um procedimento importante cheio de riscos, incluindo sangue com risco de vida, coágulos de sangue com risco de vida. Mesmo assim, não havia garantias. De fato, um artigo recente publicado na revista Medicina Britânica, examinou 1.700 pessoas que foram operadas. Apesar de um longo tempo de recuperação, a maioria delas não relataram nenhuma mudança no desconforto. Olha como que ele quebra de cara a objeção. Claramente não é o melhor caminho a seguir. Por outro lado, você pode tomar medicamentos com ou sem receita médica. Enquanto as drogas ajudam, elas atacam, tá vendo? Ele não é idiota de falar assim, nada disso funciona. Não, ele vai explicando por que não funciona. Porque se você falar que não funciona, não significa nada. O que significa é explicar por que não funciona. Então, ó, as drogas até ajudam, pode até ajudar na sua dor. Mas olha aqui, ó. E aí ele começa a mostrar outras coisas, ó. Elas atacam seu fígado e rins, destroem o estômago e podem causar hemorragias graves. Caramba, mesmo o mais suave ou analgésico, como o ibuprofeno, aumenta a sua chance de ter um ataque cardíaco em até 50%. E eu nem mencionei as coisas mais fortes que alimentam a epidemia nacional de vício. O fundo de linha, se você continuar usando drogas, você está jogando uma roleta russa com a sua saúde e sua vida. Diante disso, eu sabia que eu realmente iria ajudar pessoas como a Linda. Precisava de algo novo, algo inovador, que não apenas eliminava a dor, mas também eliminava os efeitos e não se tornaria viciante. E depois de meses... Então, o que ele quer dizer com tudo isso que ele tacou aqui, todos esses dados? Cara, eu tentei procurar outras soluções. Eu tentei ver se cirurgia funcionava, se o remédio funcionava, se as coisas comuns funcionavam. Mas, cara, não achei nada. Então eu tentei tudo no mercado, mas nada funcionava. Então eu tive que ajudar, eu tive que colocar a mão na massa mesmo. Eu tive que criar a solução porque não tinha essa solução no mercado. Não tinha nem nada parecido que pudesse ajudar. Então eu fui obrigado a criar isso. Olha como que fica, entende? O ato dele de criar um produto fica um negócio muito mais altruísta do que a pessoa não vai pensar que ele criou para ganhar dinheiro. Entende? Ele foi obrigado a criar isso por causa da cliente dele. Então fica muito mais natural. Depois de meses, algo inovador que não apenas diminuiria a dor, mas também eliminaria os efeitos, não se tornaria viciante. E depois de meses de pesquisa, tentativa e erro, considerando todas as opções e não deixando pedra sobre pedra, estou feliz em informar que minha equipe e eu encontramos o que procurávamos. Hoje tenho orgulho de apresentar o Artrozene, a única solução de saúde articular de ação tripla que está livre de efeitos colaterais perigosos enquanto promove mobilidade e flexibilidade sem dor. Aí aqui ele começa a explicar sobre o Artrozene. Então aqui acaba, né, essa parte, essa análise nossa, ela acaba na criação do produto. Né? Você vê que o Product Build Up, né, que é a construção do produto, é bem diferente nessa daqui. E é curtinho aqui, ó, no finalzinho que ele fala isso, né? Ele prefere quebrar as objeções mais comuns, as soluções mais comuns antes de citar o produto, em vez de criar uma construção de produto normal. Então o que isso mostra pra gente? Cara, nem o Stefan segue 100% do método dele às vezes. Né? Então a gente tem que usar como uma base, né? Mas às vezes, se a gente vê que não fizer sentido fazer uma coisa ou outra, se fizer sentido falar alguma coisa diferente, a gente pode usar, porque ele também faz, ele não segue 100% todas as vezes, tá? Então isso aí já mostra pra gente como é importante, né, entender e saber julgar quando deve usar uma coisa 100% e quando não deve, quando a gente deve mudar o caminho. Isso é bem importante. Mas esse mecanismo aqui já mostra pra gente, né, como é importante a coisa dos critérios, né? Ele colocou 3 etapas no mecanismo do problema e na solução 3 etapas que resolvem. Essas etapas resolvem os ingredientes que resolvem elas. Então, para vocês se adaptarem a esse tipo de mecanismo e ver como que ele usa, como que ele passa por tudo isso, como ele usa as metáforas e tal, isso é ouro. Então, vocês vão ter essa cópia para estudar, tá? E vão poder ver essa análise aqui quantas vezes vocês quiserem também. Então, vamos para a próxima.